E aí, bonitas? Esse é o nosso segundo episódio do nosso Pod Mulher, o podcast para levantar a sua autoestima. No comando aqui, Fabi Denadai, com essas duas maravilhosas aqui. Ai, obrigada, Mozi. E Adriana. À sua disposição. E aí, meninas, qual é o assunto de hoje? Vamos lá. A independência financeira da mulher. A sua independência. Maravilha. Nossa, esse tema é bom, hein? Sabe por quê, né? Por quê, Mozi? Cara, se você... Eu falei isso já, acho que eu já falei isso no outro podcast, porque esse é o nosso segundo... Não, falei não, gente. Foi numa conversa nossa. Mas que a gente precisa da independência financeira pra gente ser feliz. Eu acho que a felicidade está ligada, porque não que o dinheiro traga felicidade, nem né, ou só a realização de trabalho traga felicidade, mas que ela te dá liberdade. Porque a gente nasceu para essa liberdade. Gente, mesmo a gente estando em 2023, a gente acha que assim, isso não acontece, a mulher já está mais independente, e às vezes não, às vezes mesmo a mulher que trabalha fora, às vezes ela continua dependente do seu marido, porque não tem aquela independência financeira, porque muitos dados dizem que as mulheres acabam, mesmo tendo a mesma profissão, ganhando muito menos do que os homens. Elas acabam ganhando menos. Além desses dados aí, né, desse número que você trouxe, de que uma mulher pode ganhar até 22% a menos do que o homem, que isso é um dado, é um número que o IBGE trouxe recentemente. Existe uma outra pesquisa que é o PNAD, Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, que fala o seguinte, que a mulher ela trabalha até 10 horas a mais do que o homem em casa, gente. A nossa realidade... São jornadas, né? São jornadas. Porque a mulher, ela é multifunções. Então, quem aqui nunca viveu isso? De estar em casa, eu vou falar o que já aconteceu comigo. Então, assim, você está em casa e aí o seu marido falou assim, deixa que eu faço o café. Aí você, tudo bem, vai lá fazer o café. Aí ele chega lá para fazer o café, aí ele pergunta assim, amor, onde que tá o pó? Aí você, tá lá, abre, tá... Amor, onde que tá o açúcar, né? A pessoa tá lá 20 anos com você, não sabe onde tá o pó e o açúcar. A culpa é minha também, mas assim... Na verdade, o que acontece? A mulher, ela acaba trabalhando muito mentalmente, porque ela acaba tendo que direcionar tudo. Quem nunca tá em casa e o filho pergunta onde que tá isso, onde que tá aquilo. Então, isso também cansa. Isso consome o tempo da mulher. Essa multitarefa, né? Ela tá em casa cuidando do menino, mas também tá cozinhando e também preocupada porque não pode perder o horário do trabalho. E por causa dessa realidade, eu acredito que há essa disparidade financeira na hora... Por quê? Porque a mulher acaba sendo instável. Porque ela tem que levar o menino no médico. Quem vai levar no médico? Não é? Normalmente é a mulher que faz isso. Então, talvez isso possa explicar. E a gente precisa encontrar uma maneira de solucionar esse problema. De ter a nossa independência financeira. Afinal de contas, o mundo hoje exige isso. Então, como é que a gente pode facilitar a nossa vida de forma que a gente se torne independente financeiramente, sem a gente enlouquecer? Né? Porque eu acho que tem isso, né? Essa coisa da multitarefa, de multis papéis, multifunções. Tudo tem os momentos. E essa cobrança de você estar bonita também, sempre bonita, arrumada, linda, feliz. Né? Feliz, você ainda tem que estar feliz. Você tá Na verdade, você tem que ficar ali se encaixando em vários padrões. Vários papéis também que a gente tem, né? E isso vai tornando a vida da mulher muito pesada. Eu coloquei uma caixinha de perguntas, por acaso, me lembrei agora, sobre, assim, imagine que você volte ao passado, no ano de 1950. Você gostaria de voltar a esta época? Vocês acreditam que 50%, mais ou menos, deu 55% queriam voltar e 45% não. Eu fiquei assustada. As pessoas preferem a vida que tinham antes, com menos responsabilidades, mesmo sendo completamente dependentes financeiramente. Assim, é só uma opinião pública de você, de repente, que tá nos assistindo aqui, né? Do que você pensa. E a gente está aqui justamente para levantar essa bola e bater papo. Do que você acha que vale a pena. Porque
chegou no final e disse assim, você acha que é possível nós voltarmos a essa época? Resgatar esse passado? Em ter a mulher uma vida mais calma, menos agitada? Na verdade, menos a mulher compromisso? quer ter uma vida mais calma. Ela quer isso. Mas eu penso que tudo isso que você falou também está muito atrelado a uma condição mesmo do ser humano. O ser humano, gente, ele tende a ficar na inércia. Estagnado, né? A gente vai sempre optar pelo caminho mais fácil. Ao conforto. Sem dúvida. Então, tem muitos ganhos ao longo de décadas para a mulher, sim, mas... Muitas responsabilidades vêm. Muitas responsabilidades. E eu acho, Fabi, que tudo tem o seu momento. Às vezes a gente está no momento... Eu tive um momento na minha vida que eu trabalhava em 2 prefeituras, eu atendia no consultório também, então eu trabalhava muito. E aí eu meio que voltei um pouco atrás, porque eu falei, gente, eu não tô vendo meu filho crescer. Na época eu tinha um filho só, e meu marido, a empresa dele estava crescendo muito, e ele viajava muito. Eu falei, gente... Mas é uma cobrança que a mulher faz mesmo. Mas assim, eu acho que tem momentos na nossa vida que às vezes a gente tem que, às vezes, andar um pouquinho para trás para depois a gente poder... São momentos que às vezes a gente precisa disso, de resgatar esse momento com a família e tudo. E eu voltei um pouco para trás, tirei uma licença, fiquei mais com meu filho e tudo. E depois que eu tive... E aí depois voltei a trabalhar e tudo. Depois tive minha segunda filha e optei a trabalhar meio período uma época. E depois eu voltei a trabalhar de novo. Então, assim, estão momentos da nossa vida que às vezes você não está nesse momento, mas não pense que você tem que estar o tempo inteiro do mesmo jeito. Porque você pode melhorar, você pode mudar. Né? A gente pode ter essa mudança também. Sim. Aí eu acho válido a gente falar aqui o seguinte. São ciclos e é importante a gente dar a... São momentos da vida, né? O tempo inteiro a gente tá... Mas a mulher, ela precisa... eu já falei isso com o Mozi. Ela não pode perder a pontinha do durex. Sabe quando o durex, quando você perde, você fica caçando lá e você estraga ele todo. Você não pode perder essa pontinha. Então, você tirou uma licença. Mas, assim, às vezes a mulher, ela se entrega totalmente. Gente, eu não tô aqui condenando quem faz isso. Não é isso. Mas eu tô dizendo que muitas vezes... elas se dedicam exclusivamente para uma área da vida dela, né? E ela esquece das outras áreas. Daquela área dela como profissional, né? Então, eu acho importante, ao longo do tempo, você pensar sobre o assunto. Nunca deixar ele morrer dentro de você. Porque você abafa aquilo, né? E aquilo vai embora. Aquilo abafa... E passa, os filhos crescem, aí você olha e fala assim, porque os filhos eles vão ficando menos dependentes da gente. Por E isso a gente vai e a gente olha e fala assim, poxa, e agora? E eu, né? E assim, totalmente perdida. O importante é dentro desse momento que você está vivendo, dentro desse ciclo que você está, você nunca perder aqui, sabe? O pensamento de que você tem que fazer algo por você. Né? Então, aí, o que a gente poderia falar sobre isso? Eu acho que a gente, antes de falar da independência financeira, a gente tem que entender assim, quais são as habilidades que eu preciso desenvolver. Porque você pode estar num momento da sua vida cuidando dos seus filhos, mas cuidando dessas habilidades, porque você vai usar futuramente. É interessante, algumas mulheres com quem eu sou mentora de mulheres, né? E... algumas chegam para mim dizendo que quer apenas organizar a vida. Eu falo, mas e quais são os seus sonhos? O que você deseja para você no futuro? Não, eu só desejo ser uma boa mãe. Eu quero ser só mãe. Dela, eu só né? quero ser mãe. Porque os filhos crescem, e casam. Aí o que ela diz, eu acato. Eu não discuto. No decorrer do processo de mentoria, a gente vai chegando, ela mesma chega à conclusão de que quando nós passamos a não ser nós, eu, Mozi, pessoa física, e passo a ser a mãe, a esposa, eu acho que só a profissional, imagina
cuidador de ovelhas, ou uma mulher, uma parteira, como tinha antigamente, que, né? Ela viveu a vida sendo só parteira, mais nada. E a vida dela era só aquilo e mais nada. Aí chegaram nos hospitais, e ela não tem profissão, que ela aprendeu ali empiricamente. E agora não precisa mais. Ela vai dizer assim, gente, eu não valho mais nada. Eu não sou mais nada. Você não pode eu não presto mais nada. Reduzir aquilo, então a gente né? não pode assumir os papéis como sendo nós. Nós precisamos saber quem nós somos. Legal. O autoconhecimento, por isso que o autoconhecimento é a base de tudo, né? Por isso existem as transições de carreira que você diz assim, nossa, eu descobri que isso foi importante até este momento, mas agora eu quero outra coisa para mim. Mas sempre nesse movimento de se descobrir, de evoluir, de crescer, de querer aprender, né? É o que você falou, Fabi. O ser humano, existe alguma coisa dentro de nós que quer evoluir. Apesar da vontade de ficar na inércia, né? Do que aqui tá da bom, zona de conforto, tá confortável aqui, né? Nessa zona de conforto, mas a gente tem tanto é que a gente sofre, que a gente tem às vezes crises de ansiedade, a gente tem às vezes chega aí a depressão, a gente tem aquela angústia que a gente não sabe por que tá angustiada, e que você vê o tempo passando e você não tá fazendo aquilo que você gostaria de fazer. Por que vem isso? De onde é que vem isso? Vem dessa coisa. Nós entramos neste mundo para evoluir, para fazer alguma coisa. E eu acho que um dos fatores que mais dizem quanto você vale é se o que você faz, alguém paga por ele. E a gente não está falando aqui de valor mais ou menos, não. Mas você fazer alguma coisa, poxa, que bacana, eu ajudo e ainda recebo por isso. Você tem que ver o fruto, né? O fruto é do muito seu trabalho, o fruto do que você faz. Você fala, gente, que bacana, olha só, eu sirvo, eu faço a coisa acontecer, eu ajudo. Eu ajudo, as mulheres chegam na outra consulta já de batom. Nossa, as minhas alunas já saem empreendendo, aí já estão fazendo mestrado, já terminaram, estão fazendo outra coisa. Chega aqui, né, com a Fabi, que é a consultora de imagem, e diz assim, nossa, eu descobri quem eu sou. Olha só, eu não sabia que meu quadril é mais estreito que meu ombro. Você sabia que eu descobri isso? Eu achava que meu quadril era maior que meu ombro. Eu não conhecia o meu corpo. Então, são detalhes da vida que todo esse processo de quando a gente está em movimento surge. Então, quando você pensa em se profissionalizar, dentro desse processo de profissionalização, você também descobre muitas coisas a seu respeito. A gente acaba se conhecendo, né? E dentro desse processo dessas pausas, né, que a vida, que a gente se coloca na vida, então a maternidade é uma pausa que a gente dá. Então, quando a gente se olha e tudo bem, então o que eu posso fazer por mim agora? Eu tenho que dar conta dessa casa, eu tenho que dar conta desse filho, mas eu tenho uma internet. Gente, hoje o que nós temos, na verdade, é muito conhecimento disponível. Não, nós temos muitas. Antigamente, você tinha que ter uma faculdade. Isso. Você tinha que ter, de repente, um pai que tivesse uma empresa, você ia trabalhar na lojinha dele. Você, né? Pronto, hoje não precisa. Inclusive, gente, só dando um spoiler, no nosso próximo podcast a gente vai trazer uma convidada super especial, e o trabalho dela você pode fazer na sua casa, dentro do seu horário, dentro das suas possibilidades. Então, hoje a gente vê um mercado passível de ser adequado à sua realidade. Você pode aprender o tempo todo. Na internet você tem muito conhecimento. Sabe uma coisa que eu, na pandemia, eu achei... Cara, eu falei assim, que fantástico isso. Uma senhorinha que a vida inteira se dedicou pro lar. Então, assim, pensa uma senhorinha que entende tudo de organização de casa. E na pandemia, a neta começou a filmá-la. Organizando. Cara, ela estourou na internet e tá ganhando dinheiro. Aí isso que você falou, Mozi. Então, ela tá ganhando uma coisa que
E por isso eu falo, a internet tá aí. Abriu uma possibilidade imensa. O que eu sei fazer, eu posso ensinar pro outro. E eu acho que essa velhinha deve estar feliz demais. Demais! Assim, cara, que bacana, alguém tá pagando pelo serviço. Uma coisa que eu fiz a vida inteira. Oh, que massa! Às vezes você sabe cozinhar, às vezes você sabe fazer um bolo, às vezes você, né? E às vezes a gente se descobre. Igual eu estava na odontopediatria e me descobri pelo curso que eu fiz de harmonização, me descobri cuidando da mulher. Então eu cuidava das crianças e depois eu descobri que a mãe também precisa ser cuidada. E aí eu comecei a cuidar e descobrir esse universo da harmonização orofacial, como que você pode se cuidar, melhorar, se manter jovem e bonita. E, poxa, eu acho assim, quão importante eu me senti desse papel, né? De estar cuidando da mulher, de despertar o autocuidado, né? Da gente poder abrir essa gama de possibilidades, né? É se colocar mesmo a serviço do outro, né? Você imagina, essa senhora fez aquilo a vida inteira. E aí ela teve aí ela, é o que você falou, tô repetindo aqui, mas é porque assim, eu fiquei emocionada com a história dela. Ela falou assim, gente, e ela falou assim que agora ela tá ganhando dinheiro fazendo aquilo que ela fez a vida inteira. Então, muitas vezes a gente só precisa mesmo, talvez, que eu acho isso muito importante a gente falar aqui, é ter alguém para falar com você. Então, às vezes você não tem apoio do lar. Apoio. Às vezes o marido não quer que você trabalhe, acontece isso. Cleiton, vou te convidar para você dar sua opinião como um homem. Você gostaria de uma mulher que trabalha ou você prefere aquela mulher mais submissa, que você diz o que ela deveria gastar? Enfim, ser mais tradicional ou mais... Eu prefiro uma mulher que trabalha. Você prefere uma mulher que trabalha? Claro. Uma mulher que trabalha é mais feliz, mas você tem que fazer o café em casa, você tem que ajudar ela nas coisas. Não é ir lá fazer o café e pedir onde está o pó, não, meu filho. Se você fizer isso, não está ajudando, não. Mas é muito interessante, né? Como que a liberdade financeira, ela ajuda você a ter autoestima, né? Ah, total. Eu, por exemplo, minha autoestima era muito baixa no início quer dizer, da minha infância, juventude, depois do casamento, né? E eu não tinha ali, até os 25 anos eu só tinha o 2º grau. Então eu não tinha profissão nenhuma. É mesmo? Só tinha o 2º grau. E aí era muito interessante que ele dizia, né, o que eu podia. Então a gente fazia viagem, você ficava assim, nossa, eu queria tanto comer um pão de queijo, mas eu não posso comer o pão de queijo. Aí, tipo, tá vendo essa liberdade? Entendeu? Aí, tipo assim, eu queria tanto tomar uma Coca-Cola agora, mas não, você já bebeu. Então, assim, você se sente o cocô do cavalo do bandido, tá? Você se sente o cocô do cavalo né, do outro. Você diz assim, eu não valho nada. Eu não valho. Ou então, a sua régua é a régua dele. E se ele não te valoriza, ou se ele diz que você não precisa daquilo, você é inferior a ele. Aí sua autoestima vai lá. Aí sua autoestima vai diminuindo mais embaixo, ainda. mais ainda. E aquela vontade de chorar, aquele nó na garganta mesmo. Nossa. Então, pensa o seguinte, meninas, mulheres, não importa qual a sua idade, não importa qual a sua classe social, não importa se até hoje você não se despertou para isso. De repente, você é como uma aluna mentorada minha que disse assim, eu quero ser mãe. E você pode ter dito isso. E hoje você vê seus filhos saindo de casa e aí dá aquela frustração. Diz assim, pronto, minha profissão de mãe acabou. Não tem mais. Vazio, e agora, né? O que eu vou fazer? Esse momento vai chegar, minha querida. Se você tem esse pensamento e vai chegar lá na frente, os filhos crescem. E que bom que eles cresçam, que eles construam a vida deles. Mas e você nessa situação toda? Então, é importante a gente saber que nesta vida a gente paga tudo. A zona de conforto que você está, você vai pagar ela. Correr atrás dos seus sonhos tem um preço também a ser pago. Então, tudo custa. Aí você tem que saber qual é o custo que você está disposto a pagar. Porque você vai pagar. Porque às vezes assim, não, eu vou ficar quieta aqui na minha, porque o ser humano é daquela coisa do imediato, né? O conforto, é a recompensa imediata. A recompensa imediata, eu tô aqui numa boa, tô no meu chazinho, o marido chegando. Aí é aquela monotonia do dia a dia, mas é uma monotonia que você pode, às vezes, tirar uma sonequinha, conversar com a vizinha e não sei o que tal. Mas tudo, né? Pode mudar.
Mas isso também tem um preço, Mas né? isso tem um preço, porque o tempo passa, você envelhece. E é tão bom, né, gente? Assim, a gente conversando aqui, somos 3 profissionais. Aham. E isso aconteceu, a ideia do podcast, a ideia da gente se reunir, estar aqui conversando com você, criando esse ambiente, né, para você, é que essa oportunidade só aconteceu porque a gente está em movimento. É. Se a Adriana estivesse em casa, se a Fabi estivesse em casa, se eu estivesse em casa, estaríamos em casa assistindo Sessão da Tarde. Não, hoje talvez o Netflix, né? Ou então preparando a janta para o marido, que tal? Não é? Mas enfim, isso tudo é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria, porque a gente não está falando da nossa vida, a gente está correndo atrás, né? Eu quero saber o que você está fazendo da sua vida, né? O que você está fazendo da sua vida? Então, é um assunto muito sério e que isso influencia o seu futuro, né? E se tiver que mudar, meu amor, mude quantas vezes For preciso. Preciso. Ah, mas era assim. Era, agora não é mais. Agora mudou. Mas aí, então, Mozi, fala pra gente, assim, dentro aí do seu repertório de clientes, mulheres que você ajuda, o que você acha que é preciso para uma mulher obter a independência financeira? Assim, qual é uma habilidade que ela precisa desenvolver? Olha, nossa, é uma pergunta que a gente acaba precisando, não consigo responder Agora. Assim, em uma frase, né? Vou responder agora, Sim. mas não em uma frase. Sabia que ela ia responder. Mas a primeira coisa, eu acredito, é você saber que você pode aprender. Você pode desenvolver alguma coisa. Você pode, mulher. Você pode. Você tem habilidades. Ah, mas eu não sei qual é a minha habilidade. Não é seu psicólogo que vai fazer, não é eu como mentora que vou te ensinar. Sabe o que vai fazer você entrar em movimento e você descobrir? Você entra em movimento e descobrir. É você que tem que descobrir. Né? Você que tem que entrar no mercado. E aí você vai percebendo. Você vai começando a ver, nossa, eu gosto disso. Nossa, eu não gosto disso. Aquele estado de vigilância. Você vai despertar. É isso aí. Você vai despertar. Porque às vezes você vê no podcast, você assistindo, né, você pega, você seguindo uma pessoa que você se inspira. Então você pode modelar as pessoas. Você pode essa coisa das redes sociais, ela é uma faca de 2 gumes, né? Você pode usar ela para entretenimentos apenas, mas você também pode usar ela como uma ferramenta, um meio para você se conectar, para ver outras ideias, para ter insights, para ter a motivação do dia a dia. Às vezes eu leio algumas coisas assim, eu falo, caramba, que massa, eu precisava ouvir esse negócio. Quer dizer, eu utilizo isso como uma minha ferramenta de desenvolvimento para o meu aprendizado. Hoje você não precisa sair de casa para fazer um curso, né? Hoje, por exemplo, você pode ter consultoria com a Fabi online. Então, assim, quantas coisas hoje a gente tem acesso e que não tínhamos atrás. Então, hoje não dá para você ter desculpas, entendeu? Exato. Então, se você vem com desculpas, eu vou falar menos, né? Vamos lá, vamos enfrente que você tá com medo. E tá tudo bem ter medo, gente. Tudo bem. Tá tudo bem ter medo. O que a gente não pode é nos inibir por causa disso. Eu vou apesar do medo, né? Eu entro, eu me exponho, eu vou tentar, pode ser que dê certo, pode ser que não dê, mas eu ganho sempre de 2 frentes. De qualquer forma você ganha. Se der certo, você ganha. Se der errado, você aprende. E você já pode dali eliminar. Eu me lembro que a minha filha, eu estava num período lá de separação, eu fiquei casada 20 anos, mais 5 de namoro. Então foram 25 anos de relacionamento. E eu lembro que eu sofria muito, tá? E aí, a sensação... Gente, eu morava numa casa ali, quem mora em Vitória sabe, eu falava que eu morava debaixo da Terceira Ponte, que é ali na Enseada. Então, a minha casa, vocês já devem ter passado em frente dela, porque é a primeira ali do calçadão. Eu morava numa casa de 3 andares, uma pequena mansão. Eu era muito triste. Era completo. Gente, eu tinha... Tipo assim... Pensa numa pessoa que quem saiu de casa fui eu. De desespero, de tristeza.
Então, e minha filha mais velha, ela foi uma pessoa que me ajudou muito nesse momento. Porque eu não sabia o que eu queria. Tipo assim, eu não sabia o que eu queria. Porque ela perguntou pra mim, ela falou, mãe, o que você quer? Né? Aí eu falei, filha, eu não sei. Eu não sei. Eu sabia mas que tá ali não doendo, dá. tá ruim. Mas eu não sei. Aí ela disse assim, mãe, então... Ela pegou uma folha, arrancou do papel assim, gente. Eu me lembro como se fosse hoje. Ela foi me deu assim e falou assim, então, mãe, vamos começar pelo que você não quer. Olha que legal. Faça uma lista de tudo que você não gosta, tudo que você não quer pra você, e não sei o que e tal. E aí eu comecei. Então, é a partir deste movimento que novas oportunidades de vida, de possibilidade de viver, começam a ser possível para você. Então, não se fechar, né? Então, mas tem que ter uma dose de coragem para você ter sucesso na vida, para você ser feliz, para você tomar decisões difíceis, né? E o empreendedorismo, que eu acredito que esse é o mercado do futuro. Então, hoje a gente está falando da independência financeira e você, mulher que está aí, pense em empreender, especialmente se você tem filhos pequenos. Então, aproveitar esse momento que eles precisam mais, mas você se abastecer de informações, porque a internet é riquíssima disso, e você vai se abastecendo. Comece a encontrar, comece a se conhecer, ou se observar, o que eu sei fazer, o que eu gosto. O que eu gosto, né? Porque às vezes se você não é capaz, você se capacita, você começa a procurar. Mas, e gente, a quer coisa aprender. melhor do que também você ganhar dinheiro? Você começa até a gostar do negócio quando você começa a ganhar dinheiro com aquilo, não é? Claro, Depois aquilo cansa. claro. São os micro-resultados que você tem que ter. O fruto do seu trabalho é muito recompensador. De você poder ter a possibilidade de crescer, de adquirir qualquer coisa, ter micro-resultados. E esses resultados te fazem mais fortes. Sim. Te fazem mais confiantes. Exatamente. E aí você vai escalando. E É igual, As pessoas por exemplo, acham que você precisa fazer uma coisa grandiosa, e quando Não, na você verdade, comece todo pequeno. dia você fazendo um pouquinho, você chega lá. E eu digo mais uma coisa aqui. Você falou, Adriano, um negócio que foi exatamente o que eu ouvi num podcast, que eu sou louca por podcast, tá, gente? Eu gosto muito de podcasts. Eu corro ouvindo podcast, eu aprendo muito fazendo outras coisas paralelas. É multifunção, né? Você consegue Três coisas ao mesmo fazer, tempo. né? Coisa de Aí mulher você bota isso. ali o fonezinho no ouvido e você vai correr, vai pra academia, e é muito legal. E falou isso, olha, mais importante do que você fazer o que você gosta é você ganhar dinheiro. Gente, a gente tá abrindo o jogo aqui, tá? Por quê? Olha só, pensa comigo. Mas eu não gosto de fazer isso. Bom, mas olha só, o que é mais urgente? Você tem coisas que precisa pagar, você quer fazer, né? Às vezes comprar uma roupa, você faz um caixa, sabe? É uma coisa que eu anotei aqui que a gente precisava, essa educação financeira, de aprender a gerir o seu próprio dinheiro. E aí sim, depois que você tiver um pouquinho mais, você vai ficando mais forte, vai ganhando um dinheirinho, vai se sentindo mais encorajada, porque a coragem é como se fosse um músculo. Você vai cada vez ficando mais corajosa. Você vai desenvolvendo. Você vai ficando mais Por exemplo, forte. nosso primeiro podcast, a gente tava com mais medo. O Mais segundo tensa. fica Agora mais, a gente não sei o quê. tá mais. Aí daqui a mais um pouco mais. Então, cada vez a gente vai ficando mais forte, mais corajosa. vai ganhando mais um degrau, mais confiante. Mais confiança. Entendeu? Né? E aí eu quero falar para as mamães que são mães de menino pequeno, porque existe sempre aquela ideia assim, mas o que eu vou ganhar, vou pagar alguém para ficar, vai ficar elas por elas, então eu fico com a criança. Vamos supor que a criança já esteja um pouquinho maior e não sei o que e tal, mas você prefere ficar em casa. Mas essa não é só essa conta que a gente tem que fazer. Voltar para o mercado de trabalho é muito difícil. Então, se você já é uma profissional, aí você tá grávida, Você tem dá o um seu dinheirinho, tempo. você dá um tempo, tal, não sei o quê. Mas voltar é mais difícil voltar. Né? Então, e quanto mais o tempo passa, mais difícil vai ficando. Então, por isso que continue estudando, isso que eu ia continue falar. investindo em você, faça cursos, comece a encontrar
Hoje tem profissões novas, né? que não existiam antes. Tem profissões novas. O que você sabe, às vezes você sabe falar inglês bem, você pode dar aula na internet, sem você precisar tirar, né, sair de casa. O fato é que não pare de se movimentar. Eu acho que esse é o recado, né? Que a gente pode deixar para a gente se manter em movimento. A gente se manter produtiva. Porque é isso que vai gerar a nossa liberdade. De a gente estar com o nosso cônjuge, com o nosso marido, pensando que a gente está com a pessoa porque a gente ama a pessoa e não porque a gente depende da pessoa. A gente está com a pessoa pelos motivos certos porque esse, né, que é o motivo. Eu estou com o outro porque ele me faz bem, porque ele acrescenta, eu acrescento para ele acrescenta para mim. Ah, não posso me separar, porque se eu me separar, o que eu vou fazer, eu não tenho para onde ir. Né? Então você está pelos motivos errados. Então, essa liberdade que te deixa, né, mais autoconfiante, vai melhorar a sua autoestima, vai te fazer crescer como pessoa. E assim, e uma coisa que eu quero, assim, a gente já está chegando no final do podcast, mas dizer para você, assim, que no início é difícil. Vamos trocar essa palavra que eu aprendi, que a gente trocar o difícil por desafiador. Porque o nosso cérebro, ele trabalha no sentido de manter a gente no confortável. Então, se a gente fala assim que é difícil se acabar, então não vou nem tentar. E o desafiador, você é um desafio. Então, eu quero fazer esse desafio. Então, vamos trocar, às vezes, essa palavra do difícil por desafiador. Porque a gente tem vários momentos desafiadores. Mas esse início é especialmente mais desafiador. Porque você tende a voltar ao status quo. Claro. Você tende a voltar ao que era. Então, realmente, ele é desafiador. E ele é mais doloroso. E ele é doloroso. Igual o músculo que você... Os primeiros dias na academia, que depois aquilo vai desenvolvendo. Mas porque você está fazendo um movimento, né? E ali toda a sua cabeça, todo o seu ritmo de vida, ele não quer movimentar. E aí, quando você faz esse movimento, é onde que você, às vezes, fica desanimada. Às vezes, até quem está do seu lado, às vezes... Não te ajuda. Então você precisa estar muito fortalecido. Eu acho, é importante a gente essa ambientes, troca. A gente conhecer pessoas, né? Ter essas amizades com quem está crescendo. Exato. Então a gente procura... Que impulsiona. Que a gente possa modelar, que a gente possa se inspirar e que a gente se apoie, pra gente ter essa rede de apoio. Né? Que a gente possa contar, porque no momento que você tá... Ai, tô desanimada, mas não, vamos lá. Você não me incentivou a mudar, então vamos mudar. Então, a gente se apoiar. E tomar muito cuidado, porque a gente tende a nos autossabotar. Tudo vai ser um motivo para dizer assim, tá vendo? Não dá certo. Ou, não, eu vou ter que mudar. Vai ter que ser outro. Que não era assim. Que não era assim. Então, muito cuidado, porque a gente mesmo... Nós temos, eu acho que eu acredito que o nosso maior desafio é interno e não externo. Com certeza. É interno, né? Nós nos achamos incapazes, nos achamos menores, a gente acha que é difícil, desafiador, né? E é mesmo. E minha querida, não é só para você. Você não é o último pacote do biscoito. É a última bolacha. Nós somos todos. É desafiador para Adriana, para Fabi, para mim, para o Cleiton, para todo mundo. É difícil. E não pense que porque você deu o primeiro passo, porque você está num certo estágio da sua carreira, que sempre você vai ter isso dentro de você, que é desafiador mesmo, né? E eu acredito que desafiador não no sentido de difícil, tá? É no sentido assim de que isso também te motiva. Claro. A você continuar, a você buscar, a você melhorar. Então, se você estiver vivendo essa fase da maternidade, que ela é um pouco mais silenciosa, não deixa de olhar para você, de perder o foco, e se conhecer, e buscar, e você tem acesso aí à internet, se capacitar, né, desenvolver isso dentro de você, porque as portas se abrem. As portas só vão se abrir se você também estiver aberto para que isso aconteça. Se não... Se você estiver distraída, ela abre e fecha. Se você estiver distraída... Ela abre e fecha, você não viu. Né? Na Bíblia diz assim, orai e vigiai. Não é para você ficar vigiando o outro, é para você vigiar você mesmo. Então, assim, às vezes a oportunidade passa
você não ficou ligado, ela vai para outra. Então, aqui, esse movimento que a gente fez de se unir. Se a gente ficasse assim, parada, não sei, assistindo Sessão da Tarde ou no Netflix, essa oportunidade é para outra pessoa, com certeza. Exatamente. Então, eu acho que essa é a nossa mensagem, se mantém em movimento. Existem realmente momentos da vida em que a gente, por alguma razão, a gente tem que baixar as expectativas, se respeitar, porque a gente precisa ser gentil, né? Imagina, a gente está vivendo, às vezes, um momento onde a gente tem que cuidar dos pais, às vezes é um parto mesmo, tem um bebê pequeno. Tem muitas situações que podem te levar a te impedir, às vezes, de fazer algo, mas não deixe de manter sua mente atenta, em movimento. Não deixe de cuidar de você. A habilidade do movimento. Olha que legal. A habilidade do movimento. Estar sempre aprendendo coisas novas. E sabe uma ferramenta que eu acho muito legal, que você deve usar, porque vai fazer bem em vários aspectos? Atividade física. Perfeito. Atividade física é movimento, né? Não tem jeito, é um movimento. Movimento gera movimento. E faz bem e isso faz você, sabe, cria os hormônios do bem-estar, da felicidade, daquela coisa da endorfina. Endorfina, gente, endorfina, o excesso ela dá ansiedade. Mas a endorfina é importantíssima para manter a gente assim. E agora? Qual é o próximo passo? Bora! E agora? O que a gente vai fazer? Não é? Então, isso traz essa coisa boa da vida e esse é o nosso objetivo. Olha que você falou uma coisa que eu lembrei de uma cliente que ela que gozado você falar isso. Tô linkando o Lé com o Cré aqui. Ela tá num movimento que ela quer está em busca de uma outra carreira, mas ela é uma pessoa que tem concurso público, enfim, mas ela está se planejando, né? O planejar dela, ela já está com a mente aberta para isso, né? Mas muito cautelosa, planejando tudo, né? E assim, dentro desse processo, ela falou assim: eu quero descobrir mais sobre mim. Então ela veio para fazer, por exemplo, ela veio para fazer análise de coloração, descobrir, né, as melhores cores que harmonizam com ela. Mas uma fala que me chamou a atenção dela foi que ela disse assim, que no processo de terapia, a terapeuta fez assim uma provocação, né, assim, do que você gosta, o que você vai fazer por você, e ela decidiu, olha que interessante, ela decidiu que ela ia aprender a nadar. E no dia que ela veio fazer a análise de coloração, ela veio aqui para descobrir qual a cor do maior que ela ia. Mas olha que legal, é um movimento. É um movimento que gera outro movimento que gera outro movimento, e assim, eu tenho certeza que esse movimento dela nadar e descobrir se ela vai gostar ou não, isso vai gerar outros movimentos dentro dela, que talvez, entenda, e esse movimento do nadar vai despertar ela a entender, de repente, o que ela quer fazer. A vida dela. Então, o segredo realmente, o movimento. Você fazer alguma coisa porque acontece. Movimente-se, mulher, movimente-se. Então, gente, vamos enviar esse podcast, se você gostou, envia para sua amiga e vamos seguir a gente nas redes, tem o Instagram Pode Mulher, tem o YouTube, que a gente vai estar aqui, tem o Spotify e a gente vai estar em vários canais querendo também a sua opinião, o que você achou. Escreve, fala o que você gostaria de saber, o que você gostaria de ouvir a gente discutir, conversar. E é isso aí. É isso aí. Pode mulher, né? Gente, pode mulher. Pode. E até o próximo episódio. Até o próximo. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.